vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu exalto, miro, abaco e honro, dou e tiro. Tenho um passo, mando um passo, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai entender? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz beber a água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra da coluna no meio do mar. Quanta posição eu que cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, exalto, filho, abato e honro, dou e tiro. Tenho um passo, mando um passo, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus quer abençoar, ninguém pode deter, né? Ninguém pode conter com as maravilhas de Deus sobre nossas vidas. E desde agora eu quero agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E agradecer cada irmão, cada visitante, a jovem aqui lá do Pastor Edson, agradecer pela presença. E quero passar para o nosso pregador de hoje, o irmão Rafael. Vamos ficar em pé para orar pelo pregador, irmãos. Aleluia. Amado Pai, Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor, quero te apresentar o teu filho que vai nos trazer a palavra. Meu Deus, que o Senhor venha usar ele, que ele venha falar somente da tua palavra e nem dele, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos pedir que o Senhor venha abençoar o teu filho em tudo, Senhor. O seu ministério, e a cada dia ele esteja afirmado, Senhor, na tua palavra. A cada dia, Senhor, ele sinta o desejo de estar pregando para aqueles que necessitam, de
coração, felizes porque ouviram a palavra que o Senhor quis colocar no coração de cada um, Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Desde já convido os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5. Glória a Jesus, do verso 1 adiante. Fico feliz, irmãos, por mais uma oportunidade de estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 9, mais ou menos. Quero pedir ao pastor que põe o fundo musical para mim. Número 4. Eu gosto de pregar com fundo musical, irmãos. Eu me recordo de uma vez que uma cantora me repreendeu porque eu estava pregando com fundo musical. E aí eu fiquei meio sem entender, porque quem me repreendeu foi uma cantora. E ela canta com playback. Então vamos entender, né, irmão? Quem vai operar, quem vai falar é Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 9, diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E o verso 10, que diz assim: E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. Aleluia. Os irmãos podeis assentar. Glória a Jesus. Fico honrado pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, a irmã Tiara, que fez o convite. Quero louvar a Deus também pela vida das irmãs do Círculo de Oração, da cantora, a qual tenho a oportunidade de pregar do lado dela. Louvo a Deus também pela vida dela. E Marcos capítulo 5, a qual eu li, a qual a igreja também leu e compreendeu, do verso 1 adiante, fala sobre a história de um homem, aleluia, sobre a história do homem endemoniado, o endemoniado de Gadareno. Ele é outro caso na Bíblia também, irmãos, em que a Bíblia ela em si não chama ou não cita o nome daquele homem. A Bíblia fala que antes de Jesus chegar nesse local, ele estava dentro de um barco com os discípulos. E ele falou para os discípulos: passemos para outra margem. O Senhor falou isso e falou por 2 vezes: passemos para outra margem. E por que Jesus falou isso e falou por 2 vezes? É porque ele estava falando aquilo com propósito. Quando Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem, ele estava com o propósito de chegar do outro lado do mar. Ele estava com o propósito de chegar do outro lado do rio. Aleluia. E a Bíblia fala que o Senhor despediu a multidão, entrou no barco com os discípulos e seguiu a outra margem do rio. Aleluia. Só que a Bíblia fala, irmãos, que Jesus ele estava com os discípulos no barco e Jesus ele estava dormindo na popa do barco. Enquanto isso, um grande temporal se levantou naquele lugar. Um grande temporal se levantou, fazendo os discípulos se atemorizar, a temer, a pensar que ia morrer naquele momento. Mas, no entanto, era de se imaginar isso mesmo, irmão. Porque a Bíblia fala que as ondas eram tão grandes que o barco quase ia a pique.
Aleluia. Então, nesse momento, os discípulos se desesperaram. E é nesse momento que os discípulos correm para Jesus e começam a acordar Jesus e a dizer para Jesus: Mestre, tu não se importa que nós pereçamos, tu não se importa que nós morremos. Aleluia. E o que eu acho lindo é porque quando Jesus ele levantou do sono, a Bíblia fala que ele repreendeu o vento e o mar, dizendo: aquieta-te. Aleluia. E a Bíblia fala que o vento e o mar obedeceu à voz do Senhor. Aleluia. Porque ele controla o tempo, irmãos. Ele manda no vento. Ele tem o poder, ele faz a tempestade agir, a tempestade fugir. O nosso Deus, ele tem um domínio em suas mãos. Aleluia. E o que eu acho interessante é porque os discípulos chegaram até Jesus, começaram a despertar Jesus e começaram a questionar Jesus, como muitas vezes nós também fazemos em momentos de adversidade. Aleluia. A gente corre para Jesus, a gente desperta Jesus e começa a murmurar: não te importa que pereçamos? E o que eu acho lindo é porque em meio a essa tempestade, o Senhor Jesus ele não mostra a gravidade do mundo espiritual. Porque isso ali não era apenas uma coisa natural que a natureza estava provocando contra o barco, não, para cometer algum naufrágio. Não era apenas a natureza em si, não era apenas o mar em si. No entanto, como eu falei no início, irmãos, Jesus ele falou para os discípulos: passemos para outra margem. Jesus ele falou com propósito. Quando Jesus ele falou para os discípulos: passemos para outra margem, é porque ele tinha algo diferente para fazer depois do rio. Quando chegassem na margem do rio, aleluia. E eu entendo, irmãos, que Jesus falando: passemos para outra margem, quem sabe o inimigo ouviu e entendeu que Jesus ele estava com um propósito no outro lado do rio. E quem sabe Satanás, de todos os seus meios, estava tentando fazer aquele barco afundar. Eu não estou afirmando, mas eu estou imaginando. Quem sabe Satanás ouviu Jesus falar: passemos para o outro lado. E aí Satanás começou a trabalhar para afundar aquele barco. Aleluia. E talvez se fosse realmente assim, você me diz: e por que Jesus não vigiou, se ele é tão sábio, para dizer somente na sua mente: passemos para outra margem? Sabe por quê? Porque ele é Jesus. E se ele é Jesus, Satanás ele não tem nenhum poder, irmãos, não tem nenhuma força para conseguir fazer o navio em que Jesus está afundar. Jesus ele está no barco, e se Jesus está no barco, certamente ele vai prevalecer em meio às ondas, certamente ele vai chegar do outro lado, e não tem inimigo, não tem Satanás, não tem levante do inferno que possa afundar o barco em que Jesus está. Aleluia. E Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem. E o que eu acho mais lindo, irmãos, é porque a Bíblia fala que quando eles chegaram à margem do rio, que Jesus desceu do barco e pisou seu pé na terra. A Bíblia fala que vem diante de Jesus um homem endemoniado. E a primeira coisa que ele faz é se dobrar e perguntar: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Aleluia. Aí o propósito do Senhor começa a se revelar. E a partir daí a gente começa a entender o que Jesus queria do outro lado do rio. Jesus ele queria fazer milagre. Ele queria fazer a sua missão como ele fazia aqui na terra. Ele queria fazer a obra. Ele queria salvar almas. Ele queria ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E não foi em vão que ele foi para ali, irmãos. Jesus ele foi buscar aquele endemoniado e fazer daquele endemoniado um homem de Deus, fazer daquele endemoniado um missionário, fazer daquele endemoniado um pregador. E foi isso que Jesus fez através da vida daquele homem. Aleluia. É o que Jesus pode fazer na nossa vida, e é também o que Jesus pode fazer através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Oh, aleluia. E o que eu acho interessante é que a Bíblia, aleluia, ela fala que esse endemoniado de Gadara, ele andava nu no meio da rua. Aqui em Marcos não fala que ele andava nu, mas nos outros evangelhos fala. E aqui ainda em Marcos fala que ele vivia no cemitério, nos sepulcros, e ele se alimentava de defunto. Olha a gravidade quando Satanás entra no corpo de uma pessoa. Satanás ele faz a pessoa se tornar a pior de todas.
Satanás escraviza totalmente a vida da pessoa. E a Bíblia aqui fala que ele tinha uma legião dentro do corpo daquele homem. Aquele homem vivia no cemitério, comendo defunto, andava nu no meio da rua, como uma criança que veio ao mundo. E a Bíblia ainda fala que esse homem endemoniado, ele pegava pedra e ficava se tacando. Uma pessoa natural, ela vai andar nua na rua, irmãos? Sim ou não? Não. Uma pessoa normal, ela vai pegar pedra e tacar na sua cabeça? Claro que não. Aquele homem estava com demônio, aquele homem estava com legião. Satanás estava escravizando ele. Satanás estava levando a ele a uma morte. Aleluia. Isso ali era tudo um processo para Satanás levar a alma daquele homem. Então entenda, não foi em vão quando Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Para passar para outra margem, irmãos, a gente tem que entender que tem tempestade no meio, tem dificuldade, tem luta. Mas depois a gente vê o milagre de Deus, como a gente vê aqui também. Você pode dar glória por isso? Aleluia. Quando você dá glória, você não está dando glória para quem está aqui no púlpito, não. Você está dando glória para aquele que está acima de todos nós. Aleluia. Então abre a tua boca e glorifica, porque Jesus está nesse lugar. Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra do Senhor continua falando que aquele homem se prostra diante de Jesus e começa a perguntar para ele: o que tu queres comigo, Jesus Nazareno? E outra coisa que me chama a atenção também, irmãos, é que a Bíblia fala que nenhum tipo de cadeia, nenhum tipo de grilhão podia conter aquele homem, podia prender aquele homem. Você entende isso? E olha que naquele tempo já havia obras de artifícios em ferro, em aço. Você pode olhar também no Antigo Testamento e ver que Deus levantou homens sábios para essa obra, para o ferro, para o aço e para fazer mantimentos para a casa do Senhor. Então aqui já existia isso. Então imagina uma cena dessa. Por exemplo, aqui em Açailândia, ali a empresa Ferro Gusa, a AVB também, que trabalha em minério, em aço, na transformação de aço em ferro. Ela pode de todas as formas transformar o aço em ferro, fazer grilhões e levantar grandes edifícios. No entanto, a transportadora aqui de Açailândia, ela manda ferro para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para a China e para outros lugares. Então imagina, esses ferros aqui em Açailândia, bem produzido, feito grilhões para prender um endemoniado, e mesmo assim esse endemoniado conseguir quebrar. É difícil de se entender, é difícil de se compreender. A gente pode entender a partir daí, irmãos, que a força de Satanás, ela é grande. Satanás, ele tem poder também. E eu não estou falando isso para engrandecer Satanás, não, porque ele é um miserável e que vai passar a eternidade no inferno. Mas ele tem poder, porque Jesus disse que ele se transforma em anjo de luz. Ele tem poder, e a gente também vê isso em várias partes da Bíblia. Em Apocalipse 12, fala que ele conseguiu derrubar dos céus a terça parte dos anjos de Deus. E olha que os anjos eram seres incorruptíveis, não eram carnais como eu e você não. Não tinham um corpo de matéria como eu e você não. Eram incorruptíveis, e Satanás conseguiu enganar eles. Satanás conseguiu tirar deles a salvação, a vida eterna. Imagine de nós, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos crentes, se nós não estivermos verdadeiramente servindo a Deus, Satanás pode fazer da mesma forma. Aleluia. Então isso é para você entender, irmãos, que Satanás, ele tem poder e não é pouco. E nesse momento aqui a Bíblia fala que ele se prostrou diante de Jesus e reconheceu que Jesus era o dono de tudo, o dono do mundo, aquele que determina tudo, todas as coisas, aquele que tem a chave da vida e da morte. E esse endemoniado aqui, ele assustava as pessoas, ele quebrava os grilhões, ninguém conseguia conter ele. Só que o interessante é que quando Jesus desce do barco, quem vem dobrar diante dele? Quem vem dizer que ele é o Filho de Deus incorruptível? É aquele que a sociedade todinha temia. É aquele que a sociedade todinha
balançava as pernas de medo. Mas quando Jesus chegou, ele teve que se prostrar, aleluia. Porque a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que todo joelho se dobrará e todo olho verá, aleluia. Então, diante do nosso Deus, diante de Jesus, não tem nariz empinado, não tem pessoa querendo ser melhor do que a outra. Diante de Jesus, diante do nosso Deus, todos nós somos iguais. Só Ele que é maior sobre todas as coisas, aleluia. E eu acho lindo, irmãos, essa passagem. Eu quero também chamar, eu quero a participação da igreja também. Eu gostaria que um irmão abrisse a Bíblia em Daniel, capítulo 10, do verso 12 ao 13. Outra pessoa abrisse lá em Efésios, do 11 ao 12. Primeiro Daniel 10. Outra pessoa Efésios 6, do 11 ao 12. Glória a Jesus. Daniel 10 e Efésios 6. Alguém encontrou? E também Efésios 6. A irmã pode ficar de pé? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes